Olá pessoal, eu me chamo Davidson Brendo, eu sou bolsista do CNPq e o tema da minha pesquisa é características agronômicas da glicídia cultivada em um sistema agro-silvopastoril. Então, para otimizar a produção agropecuária e mitigar os impactos ambientais, é vital empregar técnicas que favoreçam ambos os objetivos. No caso, a utilização de leguminosas arbóreas é uma das técnicas empregadas quando se trata de melhor utilização de áreas e reciclagem de nutrientes. Então, os sistemas agroflorestais elas se destacam justamente por conta disso. Armazenar carbono e nitrogênio no solo, ampliando a interação entre leguminosas e culturas. Então, o objetivo geral foi avaliar as características agronômicas da glicídia cultivada em um sistema agro-silvopastoril em diferentes níveis de densidade de plantas por fileira. Os objetivos específicos foi avaliar as características estruturais, avaliar as características produtivas e avaliar o valor nutritivo da forragem. O experimento foi conduzido no setor de floricultura, em área pertencente ao Centro de Ciências de Chapadinha, da Universidade Federal do Maranhão, na região do Baixo Parnaíba. Delineamento experimental. Delineamento em blocos casualizados DBC, sendo 3 blocos, 3 tratamentos, com alta, média e baixa densidade de plantas e 5 repetições. Então, o sistema ele era composto por plantas adultas, já estabelecidas na área, porém a orientação dela é na direção norte e sul, com espaçamento de 12 metros entre fileiras, como vocês podem ver aqui no esquema mágico. Como as plantas estavam projetadas no sentido norte-sul. Para a determinação das características agronômicas, foram mensurados o diâmetro, a altura do peito, DAP, a altura total, a altura do fuste e o raio da copa. A produção de matéria verde e a produção de matéria seca por hectare. Além disso, também a composição bromatológica da forragem. Essa composição ela foi feita no setor de forragicultura. E vamos ver alguns resultados. Então, o gráfico da entrada de energia fotossintética ativa para no sistema de cultivo 2023. Aqui no caso mostramos o ano 2022 e 2023 para fazer uma comparação. A nível comparativo, a entrada de energia fotossinteticamente ativa ela foi maior durante o ano de 2022. Porém, se levarmos em consideração a monocultura, o ano de 2023 teve maior entrada de energia fotossinteticamente ativa. Então, os resultados. Então, a tabela 1 são as características agronômicas da glicídia em integração em lavoura, pecuária, floresta em Chapadinha, Maranhão. Dizendo para o ano de 2022, o DAP ele foi menor em relação ao ano 2023, isso levando em consideração que a planta ainda estava em desenvolvimento, porém não teve uma diferença tão grande. A altura do fuste, assim como o DAP, no ano de 2022, ele foi inferior, porém não houve diferença estatística. A altura total também não houve diferença estatística. Raio da copa teve uma diferença, porém estatisticamente não vemos uma diferença muito grande.
Levando em consideração também que essas plantas já estavam estabelecidas na área, então o ápice de desenvolvimento dela já tinha ocorrido para ter uma diferença tão grande. Isso é um fator a ser levado em consideração. Então, a composição bromatológica do ano 2022 foi menor em comparação do ano 2023. A matéria orgânica, não houve diferença estatística. Porém, as cinzas também não houve diferença estatística entre os anos, porém a proteína bruta houve diferença estatística. No ano de 2023 foi maior o teor de proteína bruta. Vale ressaltar que no trabalho a gente tem os dados pluviométricos, mostrando que nesse ano de 2023 teve maior concentração de chuva, né? Então, no caso, isso também vem a interferir a distribuição das chuvas durante esse período. O FDN não houve diferença estatística, porém o FDA houve uma diferença estatística. Então, o ano de 2022 teve menor teor de proteína, porém o FDA ele foi menor. Lembrando que o FDA é a fibra em detergente ácido, ela é uma fibra que a gente não nutricionalmente falando, é uma fibra desejada. O ideal é que seja uma fibra que seja digerida no ambiente ruminal, mas isso não é preocupante. Podemos ver que é 31,77% e 38,04% no ano 2023. E isso não é uma característica limitante para as leguminosas em geral, teor de FDA. E a hemicelulose não houve diferença estatística. Então, para concluir, o desenvolvimento das glicericidas dentro do sistema agrosilvopastoril ele foi importante, pois podemos observar os impactos provocados pelo sombreamento nas culturas, tanto devido à orientação norte e sul, quanto ao espaçamento de 12 metros entre as linhas. As glicericidas elas foram beneficiadas por estarem em um sistema de integração que levou à produção de forragem chegando em média a 2,85 kg por planta. Bom, esse foi meu trabalho e obrigado pela atenção.